Dos 280 mil, 110 mil empregos foram de serviços e 60 mil empregos no setor de comércio, que era outro setor também bastante fragilizado. Então, está confirmada que essa recuperação brasileira é bastante abrangente, com todos os setores criando novos empregos. O ritmo está bastante rápido, porque 280 mil empregos em maio é uma notícia muito boa. E nós esperamos que as demais medidas que estamos tomando, aqui na nossa Secretaria de Trabalho e Previdência, venham ainda acelerar esse processo. Vem novidades aí, não é, Bianca? Exatamente. Você está preparando, você vai falar um pouco dessas novidades e eu vou falar um pouco de outras coisas que estamos fazendo também. Por exemplo, na nossa reforma tributária, é importante que todos entendam que o nosso sinal é muito claro, os nossos compromissos são claros. Primeiro compromisso, nós vamos manter a neutralidade da reforma. A reforma não pode aumentar a arrecadação. Então, se por um lado nós encontramos a nova base, que são os rendimentos de capital que estavam isentos há 25 anos, ou seja, há 25 anos, justamente as pessoas que têm mais recursos no país não pagam diretamente na pessoa física esses impostos. Nós chegamos a dados extremos, como, por exemplo, apenas 20 mil pessoas receberam 200 bilhões em isenções. 20 mil pessoas receberam 280 bilhões em isenções. Então, depois não podem reclamar da distribuição de renda, que a distribuição de renda no Brasil está muito ruim, que as oportunidades são diferentes, porque há 25 anos nós não tributamos os rendimentos de capital na pessoa física. Diriam, mas já pagam as empresas. Mas as empresas são engrenagens onde ocorre a criação de riqueza. Exatamente nas empresas vem o capital, vem a tecnologia, vem os empresários, os empreendedores, que nós valorizamos muito, como motores do crescimento, e lá, contratando justamente os assalariados, existe o aumento de produtividade, que aumenta também os salários. Então, lá é que ocorre esse milagre da produtividade. De um lado, os trabalhadores chegam, quanto mais investimos em educação, maior a produtividade, e, de outro lado, vem a tecnologia e o capital, que nas empresas também aumentam a produtividade desses trabalhadores. Então, nós, idealmente, deveríamos ir reduzindo o imposto de renda da pessoa jurídica, porque ela é uma ficção. Enquanto o dinheiro estiver lá dentro da empresa, está virando inovação, investimento, criação de emprego e renda, aumento de produtividade para os trabalhadores, mais salários, maior treinamento na empresa. Então, o dinheiro dentro da empresa deve ser cada vez menos tributado. Quando ele sai para a pessoa física, aí sim é que deve haver essa tributação. Então, não, é simplesmente inaceitável, numa sociedade desigual como a brasileira, 20 mil pessoas receberem 280 bilhões em isenções. Então, é natural, vai ter muita reclamação, mas nós estamos convencidos, estamos dando o passo certo. Então, aumentou a tributação sobre os rendimentos de capital da pessoa física e nós isentamos os assalariados. 8 milhões de assalariados eram isentos antes, agora está indo para 15, 16 milhões de assalariados com isenção, e todos recebem uma redução na tributação, na taxa de imposto que pagam, na taxa efetiva, como nós chamamos, porque todos estão isentos quando você isenta as faixas de baixo. Então, o que nós estamos fazendo claramente é o seguinte: tributamos os rendimentos de capital e vamos reduzir as empresas e os assalariados. As empresas, fizemos os primeiros cálculos, não temos compromisso com erros. Se os primeiros cálculos e as doses que nós calculamos resultaram em aumento de tributação efetiva, nós reduziremos as alíquotas. Então, os primeiros ensaios nossos eram de uma queda de 2,5% esse ano e mais 2,5% o ano que vem, imposto de renda pessoa jurídica. Já estamos reavaliando para 5% imediatamente, talvez até 10% de queda imediata nas alíquotas das empresas, desde que
consigamos remover, aprovar a remoção de isenções, às vezes de uma empresa só. Tem empresas que, com um lobby muito forte em governos passados, conseguiram isenções bilionárias. E nós podemos reduzir 10% o imposto de renda de pessoa jurídica no Brasil inteiro se conseguirmos eliminar alguns subsídios que são dados para algumas empresas, poucas empresas. Então, alguns setores, mas particularmente algumas empresas, com muito lobby político, que também é válido, é uma democracia, todo mundo pode fazer seu lobby. Agora, cabe ao governo justamente filtrar o que é socialmente desejável e o que não é. Então, removendo alguns subsídios que valem para uma ou duas empresas, geralmente em cartel, oligopólio ou até mesmo monopólio em um setor, ou dois ou três da economia, nós poderemos ambicionar uma redução de 10% para todos. Ou seja, vale aquela máxima para as empresas, não é? Onde todos pagam, pagamos todos menos. Agora, cada um que vai e consegue uma isenção, joga o peso da tributação sobre os demais. Então, nós estamos reavaliando isso, já estamos praticamente convencidos que, em vez de 2,5%, podemos reduzir até 5% o imposto de renda das empresas, mas, se tivermos a coragem de remover 2, 3, 4 grandes subsídios, podemos ir até uma redução de 10%. Isso é muito importante, porque nós queremos mostrar para o Brasil que o sinal é esse. Há 40 anos que os impostos sobre pessoas jurídicas só aumentavam. Nós sinalizamos que iam baixar 2,5% mais 2,5%, estamos recalibrando e podemos baixar entre 5% e 10%, dependendo da nossa coragem de remover outros subsídios específicos. Ou seja, se desarmarmos um lobby, podemos reduzir o imposto de renda de pessoa jurídica para o Brasil inteiro. Se desarmarmos 2 ou 3 lobbies, reduzimos mais fortemente ainda o imposto de renda de pessoa jurídica para o Brasil inteiro. Todas as empresas brasileiras. Exatamente para que não haja esse aumento de carga tributária. Qualquer aumento que houver, no mesmo momento, nós ou tiramos um subsídio ou compensamos de outro lado. Então, esses são os sinais. Eu queria parabenizar a nossa equipe de Trabalho e Previdência, o secretário Bianco, o secretário Dalcombo, e agradecer muito o trabalho que eles têm feito. É um esforço diário, eu estou aqui, acompanho o trabalho de todo mundo, e os resultados estão vindo. 280 mil empregos no mês de maio, totalizando 1.200.000 empregos nos primeiros 5 meses desse ano. É um ritmo forte de criação de emprego, antes mesmo das medidas adicionais que o secretário deve anunciar brevemente também, nas próximas semanas, que são também medidas muito importantes, que podem criar até 2 milhões de novos empregos, exatamente na faixa mais vulnerável da população, os jovens que vão 18 até 28 anos e que hoje estão sem trabalho e sem a oportunidade de estarem estudando. Então, nós queremos justamente onde o desemprego incide com mais força, chega às vezes a 40%, 50% do desemprego nessa faixa etária, porque são jovens que não tiveram justamente esse treinamento no trabalho. O secretário Bianco está formulando um programa de treinamento no trabalho, além da renovação que já foi feita do benefício emergencial e tornando possivelmente essa política de flexibilização de salários permanente, com o seguro-emprego, que é outra medida que o secretário Bianco também está formulando aqui conosco. Então, são boas notícias, eu queria transmitir essas notícias às pessoas que estão vendo todo o nosso esforço e que estão vendo que o Brasil está se levantando e que, nos próximos 3, 4 meses, com a vacinação em massa avançando, para haver um retorno seguro ao trabalho, a reanimação de setores que estavam muito fragilizados, como o comércio, como eventos, turismo, como também serviços, todos esses setores que foram abatidos durante a pandemia estão se reerguendo e vão ter todo o nosso apoio. Muito obrigado, parabéns, secretário. Obrigado, ministro. Parabéns.